Hoje o diretor James Gunn, ele é famoso por ter dirigido e roteirizado Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida. O cara também comandou recentemente a série Peacemaker. O estilo de roteiro dele, é bem conhecido, né? Muita violência, aquelas piadas loucas, absurdas, palavrão pra caramba. O que nem todo mundo sabe é que o James Gunn também já escreveu o roteiro pra Scooby-Doo. E foi do jeitão dele. Desculpe. Eu não acredito nisso. Ninguém é burro de acreditar nisso aí. Quem é a Mocreia Velha? O primeiro longa-metragem do Scooby-Doo que você viu nos cinemas em 2002 era bem diferente do que o James Gunn escreveu. Agora vazou esse roteiro original. E é exatamente o que você tá imaginando. Scooby-Doo só pra maiores. Tira as crianças da sala, esse vídeo aqui é censura 18. Vamos lá, galera. Hey, Nerdstrands, Peter aqui. Scooby-Doo surgiu nos desenhos animados em 1969, fruto das mentes criativas do Joe Ruby e Ken Spears. Tu achou que tinha sido criado pelo Hanna-Barbera, William Hanna e Joseph Barbera? Fala a verdade. Não, Scooby-Doo pertencia aos estúdios Hanna-Barbera, mas foi criado pelo Joe Ruby e Ken Spears. Essa mesma dupla também acabaria criando, né, o Dinamite, o Bionicão, o Capitão Caverna, o Tubarão. Bom demais. Aliás, essa dupla, porra, casca grossa. Assisti todos, galera. Filé pra caramba de desenhos. Aliás, eu adoro os desenhos animados das antigas. Mas vamos lá. Enfim, Scooby-Doo atravessou gerações. Meus pais curtiram. Eu curti pra caramba. Meus filhos curtem. Eu tenho certeza que meus futuros netos vão curtir Scooby-Doo, Salsicha, a Daphne, Fred, Velma, enfim. E vocês também curtem, seus filhos vão curtir também, seus netos também. São personagens que já tiveram várias versões, várias histórias, desenhos, jogos, quadrinhos e filmes, né? Tira aquela máscara, esse tempo todo foram vocês que... Enfim, aquilo é bom demais. Ainda assim, nada supera a versão do James Gunn pra Scooby-Doo. Se prepara. É insano pra caramba. Tá preparado? Se você estiver preparado, capricha no like. Dá um like agora pra eu saber que você tá preparado. Deixa eu ver. Porra, você deu mesmo, hein? Casca grossa, eu desejo pra você em triplo. Porque mais um like, tira o like e mais um like pra você. Vamos lá. Lá em 2002, o James Gunn era só mais um roteirista tentando a sorte em Hollywood. Ele se juntou com o diretor Ryan Gosling e eles fizeram a primeira adaptação cinematográfica da turma do Scooby-Doo. O negócio ficou tão bom que chamaram essa dupla de novo pra fazer Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Essa é a história que a gente sabia, tá? O que a gente não sabia é que o primeiro filme teve que passar pela censura. James Gunn e Ryan Gosling filmaram exatamente como eles queriam. Eram dois bichos soltos nos bastidores. Mas quando os executivos viram que foi filmado, a casa caiu. Era impossível que aquilo fosse pro cinema, não dava, não tinha como, sabe? O filme sofreu vários cortes, tacaram fogo nos originais, inclusive. Pô, não quero que ninguém veja isso aí. Ia traumatizar a criança, o bagulho ia ser proibido no cinema, sei lá. Pra eles era um horror aquilo. Durante 15 anos não se podia nem comentar que essa versão existia. Shhh, calar a boca, não queria saber desse Scooby-Doo safado aí não. Era uma lenda, sabe? A galera do elenco fazia uma referência aqui, outra ali, sabe? Mas ninguém queria colocar a mão no fogo e confirmar que o bagulho era real. Mas era. Aí, no aniversário de 15 anos do filme, em 2017, o próprio James Gunn falou que existiu uma versão de censura R do filme, só para maiores. Essa versão não foi guardada, mas ficou na memória. Agora, quem entregou tudo foi o Ken Beda, o editor do filme, né? Como vocês sabem, o editor é o cara que junta tudo que foi filmado, corta o que não vai entrar, pega o que vai entrar, enfim, coloca na ordem certa e completa o filme. É o cara que costura tudo, sacou? Se existe uma pessoa nesse planeta que sabe exatamente o que foi cortado de Scooby-Doo, é esse tal de Ken Beda. E o cara soltou o verbo. Segundo o editor, os testes de audiência chocaram os produtores. A reação foi muito negativa, principalmente de espectadores mais conservadores. A galera conservadora olhou aquilo... A tesoura cantou, galera! Foram mudanças grandes que o filme teve que sofrer antes de ser aprovado pelos executivos. A primeira mudança foi nos monstros do filme. A ideia era que o Scooby-Doo fosse um filme muito mais sombrio. A galera que participou já disse várias vezes que os bichos davam medo. Medo. Mas não foi só isso que foi alterado. No original, os monstros seriam demônios do espaço sideral que vinham pra Terra roubar a alma dos jovens. Deu encrenca, né? A plateia mais religiosa reclamou daquilo. Vários diálogos do filme foram refilmados para trocar a palavra demônio por criatura e palavra alma por protoplasma. Fizeram essas trocas, ok? A versão original também tinha muito mais piadas de duplo sentido sobre, digamos, assim, os hábitos do Salsicha, ok? Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Jura? O personagem sempre teve uma certa fama. Salsicha é um cara meio parado, né? Que vive vendo coisas que não existem, que acredita que o cachorro dele fala, tá sempre com fome e nunca engorda. As pessoas desconfiam, né? O tal cigarrinho do capeta. Então, algumas dessas piadas passaram, mas metade delas
teve que ser cortado do filme. James Gunn não foi doido de escancarar de vez, ok, galera? Fica calmo. Salsicha não é o Snoop Dogg no filme. Mesmo assim, o roteirista, usou e abusou das piadas. Caprichou pra caramba. Aí veio o Kent Bader, o editor, com a tesoura dele e tirou o que não podia. E o que não podia? Praticamente tudo, né? Agora, galera, o James Gunn foi doido de chipar Daphne e Velma. Galera, em várias cenas o filme iria dar a entender que a Velma tá de olho na amiga. Inclusive na parte em que a Velma canta uma canção romântica, ela mandaria um olhadão pra Daphne. Sabe aquele famoso olhar 43? Sabe como é que é? Não sei se você sabe, mas você deve imaginar. Aliás, uma versão anterior dessa mesma cena mostrava a Velma tirando a blusa e dançando ao som de Cypress Hill no bar. Essa versão nem o James Gunn bancou, ok? Depois foi feita a mudança pra uma canção romântica com um olhadão pra Daphne. Aí veio o editor e cortou o olhadão. No filme, a Daphne e Velma chegam até a trocar de corpo. A alma de uma vai pro corpo da outra e tem até problemas pra retornar. Na versão original, isso seria resolvido com um beijo. Sim, a gente veria nos cinemas Daphne e Velma trocando um colante daqueles, caprichado, sabe? A cena foi refilmada pra uma solução mais de família, né? Pra essa troca de alma, porque a pessoa não achou que foi tão family friendly nessa época, tá? Aliás, alma não, protoplasma, não é troca de alma. Que coisa feia, Pedro, não pode falar isso não. Não! E o editor, o Kent Bader, também contou que as roupas da Daphne e da Velma eram generosas com decotes e saias muito curtas, sabe? E tudo isso foi pagado com computação. Sim, tamparam decotes e desceram as saias com CGI. Imagina o trabalho, rapaz. Tudo que era decote, saia, tampa isso aí, desce a saia, tudo com computação. E como é que ficava o lance da Daphne no filme original? Ela era final do time do Fred ou do time da Velma? Ou caiu na rede era peixe? Tanto no filme original quanto naquele que a gente viu, a Daphne queria mesmo era saber do Fred. Só que na versão original, o relacionamento dos dois era mais picante, caliente, né, por assim dizer, com muitas piadinhas mais safadas. Tudo isso foi cortado e ficou um relacionamento bem puro, bem inocente na versão final, né? Aquela coisa, né? Confessa, tu ficou curioso, tu tá querendo o link. Tu quer que eu te mande o link? Para com isso, rapaz! Eu sei que você deve estar se perguntando se ainda existe uma cópia disso em algum lugar. É tipo o Snyder Cut, Pedro? Dá pra lançar agora? Resposta muito provavelmente é não. Essa versão era polêmica naquela época, continua polêmica hoje. Mas mesmo que os produtores resolvessem lançar uma edição limitada em Blu-ray ou algo assim, não tem mais como. O Kent Bader ele mandou a real. O tempo era curto e o orçamento era escasso, né? Tempo e dinheiro. Muitas das cenas foram regravadas por cima do original. Muitos dos efeitos especiais que foram usados pra alterar as coisas foram trabalhados sobreescrevendo tudo, sem backup, sabe? Override. Você tá escrevendo, tá passando por cima. A empresa responsável pelo CGI fechou as portas. Não existe um acervo, uma cópia escondida. Nem o James Gunn, nem o diretor, o Roger Gosnell, tem isso guardado. O próprio Kent Bader, responsável pela edição, confessou que tem algumas partes preservadas, mas não o filme original inteiro. Já pensou se esse maluco bota isso no eBay pra vender? Coisa louca, hein? Mas não pode comprar não, hein? Para com isso! De lá pra cá, a gente teve mais 3 filmes baseados no Scooby-Doo. Nenhum deles foi feito pro cinema e nenhum deles tinha mais o James Gunn. E aí? Tá bom assim? Será que os executivos podem se arriscar e chamar o James Gunn de novo? Ou é melhor o James Gunn num canto e o Scooby-Doo no outro lá? O que vocês acham? Comenta aí. E comenta aqui embaixo também. Tu queria o link, não queria? Fala a verdade. Você pensou pelo menos nisso? Tem que ser honesto, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque só aqui que você sabe essas coisas loucas. Não é? Fala a verdade. Pô, 3 vídeos por dia? Não tem como. Tem outro lugar que consegue te dar tanta informação. Obrigado de coração, galera. Isso ajuda demais o canal. A tua inscrição agora, nesse momento, você se inscrevendo, tá ajudando pra caramba, você não tem noção. Tá ajudando o canal e tá te ajudando a se informar sempre. Porque o YouTube sempre vai saber que você quer informação nerdística. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui! Let's go suffer now and everybody's nutting now. Come on, this a party me. Come on, this a party.